Boa tarde, boa noite, pessoal. É, Nós vamos continuar aqui com o nosso artigo que nós já vimos. Na verdade, é uma apostila, né? Uma apostilinha com alguns artigos que nós já havíamos iniciado na semana passada, falando de ossos. Hoje a gente vai continuar agora falando de parte nervosa, né? Do tecido nervoso. Então o tema é terapia nutricional e suas neuropatias. Então as doenças neurológicas elas podem ser classificadas, pode surgir, né, seja pelo excesso ou pela falta de alguma substância, né, de algum nutriente. Então o excesso dá problema sim, tá, pessoal? Fique bem claro para vocês que não é só a falta de algum nutriente, a falta alguma carência nutricional que causa problema. O excesso nutricional também, tá? Aqui o alcoolismo é uma das causas frequentes, né? A desnutrição, que é a falta, e alguns problemas de má absorção. Isso em caso de doenças onde a sua dieta está afetando no seu problema nervoso. Já, desculpa, existe algum caso de doenças que não tem função nutricional e aí acaba fugindo. Não tem origem nutricional e aí ela acaba fugindo da prevenção. A pessoa já nasce com aquilo, ou ela nasce ou ela já está atrelada nos seus genes, isso, já está predisposta a desenvolver isso, né? Terapia nutricional nesses casos é adjuvante, fica fora do controle do médico, tá? Então não adianta fazer para prevenir, sim, ajuda a tratar depois. Então a gente tem as partes aqui é mais anatomia, né? As partes do cérebro, lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal, lobo occipital, né? Aqui ele fala, o artigo vai falar um pouquinho de cada lobo e o que ocorre quando alguma alteração nesse lobo, tá? Por exemplo, no frontal vai falar aqui depressão, mania, alteração de personalidade. Então, o nosso lobo frontal aqui é o mais complexo da evolutivamente é a última parte que desenvolveu no nosso cérebro. Então ela é o que tem os comportamentos mais complexos que são praticamente exclusivos dos seres humanos, tá? Então por isso é esse tipo de manifestação aqui, tá? Aí quando é na parte lobo frontal próxima à base do crânio, porção central, os lobos temporais e por aí vai, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, tá? Para você ver, ó, o tronco cerebral já é algo bem antigo evolutivamente, né? Pode-se dizer do cérebro reptiliano que fala. Ó, pode afetar qualquer nervo craniano e nervo à face da cabeça, então prejudicando a nutrição do paciente. Já não consegue se alimentar, então é uma coisa bem basal, bem básica, né? Sem o risco de aspiração de líquidos e alimentação pelos pulmões. Então não conseguir se alimentar, que é algo básico do indivíduo. Hipotálamo, hipófise e por aí vai. E aí nós temos a terapia nutricional, que vocês sabem, né, do curso de vocês, sabe que uma boa nutrição é praticamente um medicamento para a pessoa, né? Por isso que é uma terapia, comer bem. Então o tratamento dos pacientes neurológicos é complexo, tá? De todos os sistemas, tá? O sistema nervoso, ele é o que mais, podemos dizer, quando é comprometido, ele mais
quando ele apresenta alguma deficiência, é o que mais compromete a pessoa, né? A gente vai ver alguns casos de doença no sistema nervoso, elas são muito comprometedoras, assim. Então, ele é extremamente complexo, ele não tem regeneração, como outros tecidos que costumam se regenerar, como vocês viram no ósseo, né, na aula passada. Ele não tem essa regeneração. Então é por isso que quando ele está, quando ele sofre algum dano ou alguma degeneração, ele é que vai causar um dano muito sério, um problema muito sério na pessoa. Então esses pacientes que estão em risco de desnutrição, pelo comprometimento de obter, preparar e levar alimentos à boca, da capacidade cognitiva e pela presença de disfagia. Então você vê que ele pontua o que leva a pessoa a ter problemas nutrição, os problemas que a pessoa tem que levam a deficiências nutricionais, né? Então, a pessoa que não consegue obter o alimento, né? Ela não consegue acessar o alimento, a pessoa que tem problemas em preparar esse alimento, não consegue, tem dificuldade em preparar. É lógico, geralmente, dependendo da situação da pessoa, ela vai viver com um tutor, com alguém que vai fornecer tudo isso para ela. O alimento em si, o preparo, até o levar alimento à boca. Você vê que tem níveis de comprometimento. Depois nós vamos falar uma doença que ela vai gradualmente degenerando e a pessoa aos poucos ela vai perdendo até chega um momento que ela não consegue nem levar o alimento da boca. O alimento está ali pronto, preparado, é só ela levar até a boca e mastigar, nem isso ela consegue. São vários níveis. Vocês me desculpem que eu estou um pouco com alergia meio atacada hoje. Da capacidade cognitiva, então a pessoa tem problema de montar raciocínio, né? E também pela presença de disfagia. O que é disfagia? É o não conseguir comer. Então é isso, a pessoa tem alimento lá, até leva a boca, mas algum problema, ela engasga e ela não consegue mastigar, isso é disfagia, tá? Então, qual é o objetivo da avaliação nutricional? Então, a avaliação nutricional tem como objetivo melhorar os resultados e a qualidade de vida do paciente. A avaliação nutricional deve conter o quê? A história dietética, avaliar então a mastigação e a deglutição, como esse paciente, né, realiza isso. A história de ganho e perda de peso, se ele está ganhando, está perdendo peso, tem que ter um histórico, né? A anemia não deve ser observada, pois o ferro é necessário para a síntese de dopamina e serotonina. Alterações decorrentes da doença neurológica. E aí vai. O que a doença neurológica leva? Declínio na função da capacidade de cuidar-se. Aí está um problema muito sério, gente, que a gente às vezes não discute isso, mas de todos as deficiências nos tecidos, a do nervoso é algo que leva a pessoa a ponto dela não conseguir nem se cuidar. Então, seja por deficiências motoras, né, por questão de não conseguir movimentar, ou a própria pessoa não ter discernimento, né, questão já a questão cognitiva, né? Ela não tem cognição, a cognição dela é tão precária que ela não tem capacidade nem de se alimentar. Então é necessário ajuda para realizar necessidades básicas, como a busca de alimento. Aí quando há lesões como um AVC, trauma, pode ser necessário suporte nutricional, né? Pode ser necessário até enteral, né? Que é o suporte que vem por cânulos. Situações de preparo de alimento torna-se uma difícil tarefa,
utilizar alimento por conveniência, então a pessoa já tem problema de utilizar, ou então fica usando alimento pronto, ela tem um pouco de dificuldade, ela já vai logo naqueles alimentos prontos, e isso você sabe que geralmente esses alimentos têm muito sódio, são muito deficientes na questão nutricional, por aí vai, tá? O paciente, então, questões alimentares. O paciente com doença neurológica pode apresentar algumas incapacidades de acordo com a região do sistema nervoso central que for lesada, incapacitando de alimentar-se. E aí ele pontua vários, né? Fraqueza nos membros, paralisia do lado dominante, saciedade precoce. Então, a pessoa que ela fica saciada muito rápido, então ela come pouco porque a saciedade vem rápido, né? Daí o correto que quer fazer pequenas porções a cada poucas horas, né? Comer mais vezes ao dia. Confusão e demência, o paciente não se alimenta. Isso é complicado, né? A pessoa não lembra que comeu, né? Tem muita gente que começa com Alzheimer. Uma das coisas, uma das é, é, algo que acontece, né, com a pessoa com Alzheimer é que ela não lembra o que comeu, né? Ela deixa, além de esquecer das pessoas, ela esquece até que ela não comeu, que ela comeu, né? Ou não consegue preparar o alimento, né, com segurança. Então precisa o quê? Bem grande, necessário supervisão e assistência, tá? Aí vai ter pessoa que problema de tosse, alimentação prolongada, disfagia. Então a disfagia é o que? É um problema comum nesses pacientes e tem sintomas associados como babar, sufocar ou tossir após ou durante as refeições, incapacidade de sugar, reflexo de vômito ausente, infecções respiratórias crônicas, perda de peso e anorexia. Aí ele pontua que ele discorre, na verdade, três fases da deglutição, né, que a gente pode dividir em três. Só ver o tempo aqui. Fase oral, fase faríngea. Fase oral é na boca, né? Aquele movimento de mastigar, engolir, né? E a fase faríngea é depois que sai da boca e vai ocorrer 4 eventos. O palato mole se eleva lá no fundo da boca e por aí vai. E a fase esofágica, que ela não é não é algo voluntário, é involuntário. Então a oral e a faringe a gente controla, né? A esofágica não, depois você engoliu é por conta do involuntário. Aí algumas dicas para você fazer uma avaliação nutricional e tal, qual o nível que essa pessoa está, né? Questão de líquidos, né? A pessoa tem problemas até com líquidos para sugar, para engolir e tal. E aí ajuda a ensinar aqui como você deve abordar a parte de líquido, textura. Tem tudo isso, tá, gente? Pessoas com problemas neurológicos, elas têm uns problemas e você que nunca parou para pensar que você tem aquela habilidade que você tem de comer qualquer coisa ou engolir qualquer coisa, mas para eles é muito complicado. Desde a textura é complicado, tá? E tudo por aí vai. A temperatura do alimento importa, tá? Evitar algo que é irritante, né, para mucosa. E aí novamente a gente volta lá no epitélio, né? E aí eu cheguei aqui no ponto que eu quero discorrer mais com vocês na aula, que são as doenças neurológicas, tá? Então, a gente tem doenças de cunho nutricional e as doenças já que são que fogem da parte nutricional, que elas já podem ser genéticas, tá? Que independe
que a pessoa come, tá? Então, as enfermidades como alcoolismo, incapacidade de ingestão de alimentos, síndromes de má absorção, síndromes paraneoplásicas, hipotireoidismo, insuficiência renal, SIDA, né, que é a síndrome de imunodeficiência adquirida, a famosa AIDS, gastrectomia, cirurgia bariátrica, dentre outras, podem causar DEP, que é o que? Doenças de etiologia nutricional e ou desnutrição vitamínica. Olha o alcoolismo aqui, o alcoolismo se destaca em vários momentos, né? É uma causa mais comum que relaciona as polineuropatias por deficiências nutricionais, que é a DEP, né? Doenças de etiologia de polineuropatias. Aí, pessoal, ele vai falar aqui, por exemplo, vai dar o nome da doença ou alguma deficiência e o que ocorre, né? Aí, ambliopia, né? Deficiência da vitamina B12, tiamina e por aí vai. Degeneração cerebelar, desnutrição, que é causada por desnutrição. Pelágia, deficiência da niacina, pode afetar o sistema nervoso central, por aí vai. Deficiência de vitamina B. Krause, que é o nome da doença que eu não conhecia, eu estou conhecendo agora, né? Que ele fala, esse Krause leva a doença. Esse Krause, pelo jeito, foi um estudioso, né? Nesse ramo aí muito, muito importante, porque aparece o nome dele nas condutas, ele ensina como fazer e tem o nome da doença com o nome dele, né? Que é anemia perniciosa de vitamina B12. Aí temos aquele detalhe a mais. Deficiência na vitamina E, deficiência na tiamina, toxicidade por vitamina A. Olha que interessante, pessoal. Então, hipervitaminose, então um excesso de vitamina também causa problema. Então, o que vai acontecer? Ele vai acentuar a permeabilidade dos plexos coroides, causando aumento no líquido. O que é o líquido cefalorraquidiano? É o líquido que permeia, que está na parte interna, que percorre os seios, que a gente chama os espaços, tanto na medula espinal quanto no cérebro. Então há uma hipertensão intracraniana, é como se aumentasse a pressão da cabeça. Toxicidade por vitamina B6, tá? Doença de Wilson, acúmulo de cobre por deficiência ceruloplasina, acidente vascular cerebral, o AVC, e por aí vai, tá, pessoal? Vários elementos que podem, que tanto quando em excesso como em falta, podem causar problemas neurológicos. Doenças neurológicas de etiologia não nutricional. Tá vendo? Não nutricional. Pessoal, aqui, como eu disse, é uma doença que não foi a nutrição que levou ela, não foi o alimento que levou ela, o excesso ou a falta de algum nutriente que levou à ocorrência dela. Mas, porém, contudo, todavia, a nutrição ajuda a amenizar, a abrandar os sintomas, a retardar a degeneração gradual que ocorre em geral nessas doenças, tá? E aí ele vai ter uns nomes muito estranhos, né? Como adrenomelilodeleucodistrofia. Olha que nome lindo. Esse nome
se eu não me engano, ele tem uma sigla, é, que eu acho que é a DA. Pera aí, deixa eu ver aqui o nome da doença. Pera aí, a sigla dela. O nome é tão grande. É, essa distrofia se chama, tem uma siglazinha que chama DL, né? Então é melhor chamar DL. É a deficiência congênita de enzimas que afeta o metabolismo dos ácidos graxos e cadeia muito longa, acarretando seu acúmulo no cérebro e glândulas suprarrenais. É, ela tem um problema que é a degeneração da como que ela afeta diretamente o sistema nervoso, ela afeta a baía de mielina, que são aquelas células da glia, né, formado pelas células da glia. Então, pessoal, esse filme que eu vou indicar para vocês, quem não assistiu, quem já assistiu, tá? É um filme meio antiguinho assim, mas ele é muito bom, que chama Óleo de Lorenzo, tá? Esse filme retrata bem a situação de pais de um filho que tinha uma doença que é ADL, e eles procuram especialistas para tentar ajuda e não tem ainda na época. Aí a mãe acaba, enfim, não vou contar, mas assim, é muito legal porque olha ali nas considerações nutricionais o que é importante dar para a pessoa que tem essa doença, né? Então, excluir, tirar ácidos graxos da cadeia muito longa, determinados tipos de ácidos graxos, e introduzir esse chamado óleo de Lorenzo, que diminui o VLCFA, né? E a evolução clínica não é alterada. Então, tem tudo a ver com a história que o filme retrata. Por isso que chama o nome de óleo de Lorenzo, porque o menininho chamava Lorenzo, tá? Então, assista o filme que vai elucidar muita coisa. Eu não vou ficar falando muito porque senão acaba a pessoa quer assistir, eu vou ficar dando spoiler. Aí, aproveitando que eu já falei do filme, tem uma lista de filmes que é interessante. Quem tiver em condições de assistir, porque nós estamos, né, na quarentena, aproveite e assista, porque é muito interessante esses filmes que retratam essas condições neurológicas de pessoas, que são os filmes que são, eu acho que tem as histórias mais interessantes, né? Porque além de afetar a parte motora, afeta também a psicomotora, né? Afeta a parte emocional de convivência. Então, ótimos filmes, excelentes filmes tratam disso, né? Então eu vou falar aqui algumas doenças e alguns filmes que acabam retratando. Na verdade eu não vou falar porque o nosso tempo já acabou. Mas durante a aula, quem achou interessante, a gente discute sobre isso. Só adiantando aqui, tem uma doença chamada ELA. Deixa eu procurar. ELA aqui, ó. Esclerose lateral amiotrófica, que é a doença do Stephen Hawking, que é daquele filme que é a teoria do tudo. Eu não lembro direito o nome do filme, mas é o que conta a história daquele físico famoso que ficou na cadeira de rodas. Era justamente ela que ele tinha, né? Essa doença é chamada ELA, que a sigla chama ELA. E por aí vai, epilepsia, né? Síndrome de Guillain-Barré, esses tempos foi retratado uma novela da Globo, a menina que ficou na cadeira de rodas, acho que era Outro Lado do Paraíso, se eu não me engano. A menina tinha Guillain-Barré na novela, tá? Enxaqueca. Tá, todos esses, né, acabam, eu vou só me estender um minutinho, todos esses acabam ficando um pouco distantes da gente, mas talvez vocês vão
cuidar de pacientes com isso, mas eu tenho certeza que numa sala que tem muitas mulheres, metade delas deve ter enxaqueca, seja com alta frequência ou baixa. Então a enxaqueca está muito relacionada à dieta, né? Embora não seja devido à dieta, você evitar determinados alimentos ajuda muito a diminuir a enxaqueca. Então, pessoal, eu termino aqui. É um assunto interessantíssimo. Se por acaso a nossa quarentena estender, a gente volta a falar disso, tá? Eu vou ficando por aqui. Obrigado. Espero que vocês assistam esse vídeo.